Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Conta Comigo. Nessa aula nós veremos o máximo divisor comum. Se você não viu a aula de mínimo múltiplo comum, que foi a aula anterior, a aula de MMC, vale a pena dar uma conferida para que você tenha esse bloco de conhecimento completo aí, tá bom? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Um recado antes da gente começar, queria perguntar a vocês se vocês estão vendo o curso básico inteiro de matemática aqui do canal. Gente, é importante que vocês saibam matemática básica, vai ser muito importante para a sua vida, que você tenha todos esses conhecimentos em mente. Então diga aqui nos comentários se você está acompanhando tudo ou não. Vai lá, vê uma aulinha por semana. Com certeza você vai se sentir muito melhor quando você terminar o curso. E quem sabe você ainda cria um amor aí pela matemática e queira continuar os estudos na matemática do ensino médio e na matemática do ensino superior. Bacana, né? Vamos começar então com o máximo divisor comum, que assim como o mínimo múltiplo comum, são dois conceitos importantes, são duas lógicas aí importantes que a gente saiba, tá bom? O máximo divisor comum eu vou começar da mesma forma que eu comecei a aula de MMC. Todo mundo confunde, né? MMC com MDC, mas se você assistir as duas aulas, você não vai confundir. Porque a gente vai começar pela raiz do problema, que é você não saber interpretar o nome das coisas. A gente fica simplesmente decorando MMC, MDC, mas não consegue introjetar, não consegue olhar para este nome e entender o que ele significa de fato. Se a gente conseguir fazer essa interpretação, nunca mais você vai confundir esses dois, tá? E o MDC, por sua vez, aqui o nosso objeto de estudo dessa aula é o máximo divisor comum. Certo, pessoal? Vamos destrinchar este nome. A começar por divisor. O que seria um divisor? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Vamos supor os divisores de 24. Os divisores de 24 são todos aqueles números que, quando a gente divide 24 por eles, o resultado é exato, ou seja, a divisão é exata, não tem resto. Eles dividem o 24 de forma certinha, não sobra vírgula, não sobra casa depois da vírgula, entende? E esses números aqui, esses divisores de 24, são o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o próprio 24. Veja, a primeira diferença do MMC para o MDC, presta atenção no que eu estou falando, é que o MMC existem infinitos múltiplos. Este conjunto de MMC é infinito. Aqui no MDC a gente tem um conjunto bem estabelecido dos divisores de 24, são só esses, tá bom? Porque são apenas esses números que, quando a gente divide 24, darão uma divisão exata. Então, por exemplo, se você divide 24 por 2, que é o nosso primeiro número, dará 12, resto 0. Se você divide por 3, isso aqui dá 8, resto 0. Se você divide por 4, isso dá 6, resto 0, certo? Entendeu, pessoal? Se eu dividisse, por exemplo, num número que não está aqui, vamos supor o 10. Se eu dividir 24 por 10, dá 2,4. Esta vírgula nos diz que essa divisão é uma divisão inexata. E se a divisão é inexata, logo o 10 não é divisor de 24. Vamos para um outro exemplo. Divisores de 32. Quem são os divisores de 32? Professora, como é que você sabe quem são os divisores sem fazer a continha? É interessante que, para isso, você saiba os critérios de divisibilidade. Tem aula aqui no canal, vou deixar no card aqui, os critérios de divisibilidade, que daí você bate o olho no número e já sabe quais são os divisores e quais não são os divisores. Mas, na dúvida, faça a continha para conferir, tá bom? Aqui do 32, a gente pode pensar, o 2 é divisor de 32? Sim, porque o 32 é par, e todos os pares têm como divisor o 2. E o 3 é divisor de 32? Não, o 32 não estaria na tabuada do 3, né? Tem o 30 e depois pula para o 33. O 32 fica no meio, ele não está na tabuada do 3. Então, o 3 não é divisor dele. O 4, será que o 32
é divisível por 4? Sim, pessoal, na tabuada do 4 existe o 32, então o 4 é um divisor. O 5 não é divisor. E o 6? O 32 está na tabuada do 6? Não, não está, né? Não está. O 6 também não é divisor de 32. E o 8? O 8 é, certo? 32 dividido por 8, isso dá 4. Temos também o 16 e o próprio 32. Estes daqui são os divisores de 32, portanto. Uma dica, pessoal, quando você estiver listando os divisores de algum número que você está trabalhando aí, a partir do momento que você chega no meio, vou explicar melhor aqui, ó. 32. Qual que é a metade de 32? É o 16, certo? Aqui, ó, toda vez que você chegar na metade do número que você está trabalhando, o próximo divisor vai ser ele mesmo, certo? Então, aqui também, ó, no 24, nós temos o 12, que é a metade, e o próximo aqui já é o próprio 24, certo? Beleza, pessoal, acredito que vocês tenham entendido o que é um divisor, então vamos prosseguir aqui, lembrando que nós estamos destrinchando o nome do MDC. Deixa eu colocar o acento aqui, opa, o acento aqui que eu esqueci, ó. A próxima palavra deste título, desse nome que a gente vai destrinchar, vai entender, é o comum. Vamos supor que eu queira saber o MDC de 24 e o 32, que são esses dois números que nós trabalhamos aqui em cima. Perceba, o MDC é uma comparação entre os divisores de dois números, certo? Então, a gente não está mais listando os divisores de 24 e depois listando os divisores de 32. Agora, a gente vai comparar estes dois. Para que nós entendamos, portanto, este comum, eu quero que você olhe aqui nos divisores de 24 e nos divisores de 32 que nós listamos aqui em cima. E eu vou te fazer a seguinte pergunta. Quais números repetem nas duas listas? Vamos ver? O 2 se repete nas duas listas, ou seja, divisor desses dois números. O 4 se repete nas duas listas. O 8 se repete nas duas listas. E só, né, pessoal? Esses três divisores, então, se repetem. Ou seja, esses três divisores são comuns entre o 24 e o 32. São divisores comuns, são divisores que tem nas duas listas. Agora que nós já entendemos o que significa o comum, a última pergunta será: o que é, então, o máximo? O máximo é aquele divisor comum, certo? Que é o maior possível desses três números que nós assinalamos aqui, o 2, o 4 e o 8, que são os que repetem. Qual é o maior? O maior é o 8, né, pessoal? Logo, o máximo divisor comum entre 24 e 32 é o 8. Conseguiu entender, pessoal? Deu para sentir mesmo? E espero que sim, pessoal. Porém, contudo, todavia, existe uma forma muito mais fácil de você realizar essa observação aqui. Ao invés de ficar listando os divisores, fazendo esses conjuntos, existe uma forma mais prática. Na verdade, existem duas formas mais práticas que eu quero te ensinar agora. A primeira forma mais prática de você achar o MDC é o que a gente chama de algoritmo de Euclides. Eu acho isso tão legal, pessoal. A gente está estudando algo que é histórico na matemática. Existiu uma pessoa, um matemático, Euclides, que criou esse algoritmo, porque ele estava estudando justamente isso que nós estamos estudando agora. É emocionante, não é? Eu gosto. E como é que funciona esse algoritmo de Euclides? Vamos supor que nós queiramos o MDC entre 120 e 68. Lembrando que o MDC é sempre uma comparação entre dois, aí é sempre entre um número e outro, certo? Funciona desse jeito aqui, ó. A gente vai pegar o maior número que a gente quer comparar e vai colocar à esquerda. E o outro número à direita, desse jeito aqui.
E a gente vai traçar linhas dessa forma. Deu para entender? Então, a gente vai fazer uma pergunta. Presta atenção aqui, pessoal. A gente vai pegar o 68 neste caso e vai perguntar: quantas vezes o 68 ele cabe no 120? Quantas vezes o 68 cabe no 120? A gente sabe que cabe uma vez. Eu vou colocar o 1 aqui em cima do 68. E vou fazer uma segunda pergunta. Se eu pegar 120 e dividir por 68, qual que é o resto? Certo? 120 dividido por 68, a gente viu que o resultado é 1, certo? Isso aqui seria o quociente da nossa divisão. E qual que seria o resto? Neste caso aqui seria 52, certo? Este é o resto. Ótimo! E agora, professora? Você vai traçar uma reta vertical aqui, agora que você já terminou a divisão, vai pegar o resto que você achou e vai colocar aqui do lado, 52. E vai repetir este algoritmo, ou seja, vai repetir esse procedimento. Agora a gente vai fazer a seguinte pergunta: 52, quantas vezes o 52 cabe no 68? Ele cabe uma vez. E qual que é o resto dessa divisão? O resto é 16. Certo, pessoal? Achei o resto. O que a gente vai fazer com o resto? Vai traçar uma reta aqui e vai colocar o resto aqui do lado e repetir o procedimento. Quantas vezes o 16 cabe dentro do 52? Neste caso aqui, cabe 3 vezes, certo? 3 vezes 16, isso dá 48. E qual que é o resto? O resto é 4. Achei o resto, dou prosseguimento no algoritmo de Euclides. Coloco o resto aqui. Quantas vezes o 4, então, cabe dentro do 16? Cabe 4 vezes. E qual que é o resto? O resto é 0. Pessoal, quando você acha o resto 0, acabou o algoritmo, certo? E qual que é a resposta? Ou seja, qual é o MDC aqui nessa história toda? O MDC é este último número que você encontrou, certo? Neste caso é o 4. Então, a gente sabe que o máximo divisor comum entre 120 e 68 é o 4. Legal, né? Eu acho até gostoso de fazer isso daqui. O problema, pessoal, é que o algoritmo de Euclides ele tem uma pequena limitação, que ele só consegue comparar 2 números de cada vez. Existe uma outra forma que é mais eficiente, e eu acho que é uma forma que os alunos conhecem mais, que é fazer o MDC através da fatoração. É isso que a gente vai ver agora, tá ok? Vamos fazer agora, então, por fatoração, o MDC de 80 e 48. A gente faz da seguinte forma, a gente vai fazer uma fatoração simultânea, ou seja, uma decomposição entre números primos simultânea entre 80 e 48. Se você não sabe como fazer isso, dá uma olhada na aula de MMC, que a gente faz isso lá, mas também dá uma olhada lá na aula de fatoração, tá ok? Eu vou te explicar novamente aqui de forma bem rápida, tá? A gente vai colocar o 80 e 48 lado a lado e vai traçar uma reta aqui e vai começar a dividir esses dois números pelos números primos, a começar pelo 2. 80 dividido por 2, isso vai dar 40. E o 48 dividido por 2 dá 24. Posso continuar dividindo por 2. 40 dividido por 2 dá 20, o 24 dividido por 2 dá 12. Continuando, 20 dividido por 2, 10, 12 dividido por 2, 6. Continuando a divisão por 2, 10 dividido por 2 dá 5 e 6 dividido por 2 dá 3, certo? Agora não é mais possível dividir por 2, então a gente vai passar para o próximo número primo, que é o 3. O 5 dividido por 3 não é possível, ele não é divisível por 3, então a gente apenas repete ele. E o 3 dividido por 3 dá 1. Agora eu vou precisar novamente passar para o próximo número primo, porque o 3 já foi esgotado. E a gente vai dividir então por 5. 5 dividido por 1 dá 1, e o 1 não é divisível por 5, então a gente apenas repete ele. Quando eu cheguei no resultado 1 e 1 aqui embaixo, quer dizer que a nossa fatoração terminou, certo?
Agora que chega o pulo do gato, agora que é a diferença que talvez você não saiba, que é como que a gente encontra o MDC aqui nessa jossa. É o seguinte, pessoal, a gente vai olhar os divisores que nós usamos. O 2, o 2, o 2, o 2, o 3 e o 5, certo? A gente vai olhar para eles, vou apagar aqui para a gente não confundir. E a gente vai assinalar, a gente vai marcar aqueles divisores que foram capazes de dividir os dois números que a gente está comparando ao mesmo tempo. Vem aqui que eu vou te mostrar. Este primeiro 2 aqui, ele dividiu 80 e 48 ao mesmo tempo? Sim, ele dividiu. Então, a gente vai marcar ele. E este próximo 2 aqui? Ele dividiu 40 e 24 ao mesmo tempo? Sim. E este outro 2 aqui? Ele conseguiu dividir o 20 e o 12 ao mesmo tempo? Sim. Opa! É aqui que faz o círculo. E este 2 aqui? Também. Ele conseguiu dividir 10 e ele conseguiu dividir 6. Então, a gente vai marcar ele. Este 3, ele conseguiu dividir 5 e 3 ao mesmo tempo? Não, ele só conseguiu dividir 1. O 5 ele não foi capaz de dividir. Então, a gente não vai assinalar ele. E este 5 aqui? Não também. Ele só conseguiu dividir o 5. O 1 ele não foi capaz de dividir. Então, a gente não vai marcar ele. A gente só marca aquele que dividiu todas as colunas, certo? Neste caso aqui, foi o 2, o 2, o 2 e o 2. E são esses números que a gente vai multiplicar. E fazendo esta multiplicação aqui, 2 por 2 dá 4. Meu filho está resmungando aqui do meu lado. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2 dá 16. 16, ok. O que é isso daqui? O 16 é o seu máximo divisor comum entre 80 e 48. Deu para entender? É muito parecido com o MMC, né? É só no finalzinho que tem uma diferença. Eu gosto de usar mais essa técnica porque eu acho que ela é mais conhecida dos alunos. Eu acredito ser mais fácil, mais usual. A gente está mais acostumado a fazer a fatoração do que fazer o algoritmo de Euclides. E ela tem aquele advento, aquele benefício de ser capaz de fazer mais comparações no mesmo método, né? É isso que a gente vai ver agora. A gente fará um MDC de 3 números ao mesmo tempo, usando a fatoração, que será o MDC entre 60, 80 e 150. Vamos ver como é que fica? Vou fazer bem rapidinho, você vai acompanhando aqui para ver se você entendeu, tá bom? Certo, pessoal? Agora a gente vai ver aqueles que dividiram todos. O MDC será 2 vezes 5, que é 10. Viu só? Muito ágil, né? Agora, para continuar nossa aula, eu quero te dar um detalhe, que às vezes cai isso aqui. Pode ser que você veja isso daí, se o examinador, se o professor for bem daqueles que cutuca, onde o aluno geralmente não presta atenção, que é a definição de números primos entre si. Olha só que interessante isso daqui. O que seriam números primos entre si, utilizando essa definição, esse conceito de MDC que a gente está trabalhando? Toda vez que você ouvir números primos entre si, você vai lembrar, a partir de agora, que se trata de MDC. E diz o seguinte, que números primos entre si são aqueles números que o MDC é 1. Por exemplo, o MDC de 7 e 4. Qual que é o máximo divisor comum entre esses números aqui? É o 1, certo? Perceba que o 7 é um número primo e os divisores de 7 é 1 e ele mesmo, certo? Por ser um número primo. E os divisores de 4 são o 1, o 2 e o 4. Qual que é o máximo divisor, então? Entre eles é o 1 aqui e o 1 aqui.
Então, quer dizer que estes números aqui, 7 e 4, são números primos entre si. Uma definição bem um detalhinho assim, mas que é interessante que você saiba. Um evento de corrida de equipes irá acontecer no próximo final de semana, e o período para as inscrições de participantes terminou hoje. Ao total, 88 pessoas se inscreveram, sendo 60 mulheres e 28 homens. Para as duas modalidades, feminina e masculina, as equipes devem possuir sempre o mesmo e o maior número de atletas possível, sem misturar homens e mulheres em uma mesma equipe. Desta forma, o número de atletas em cada equipe será de... Pessoal, MDC é muito fácil de você conseguir olhar o enunciado e identificar que é um MDC. Presta atenção no que eu estou falando, que você nunca mais vai ter problemas com isso aqui, de olhar o enunciado e não saber o que usar, se é MMC ou se é MDC. O MDC, ele sempre vai falar, mais ou menos, de um jeito, às vezes de uma maneira mais clara, às vezes de uma maneira um pouco mais aí rebuscada, um pouco mais escondida, que você precisa repartir alguma coisa com o maior número de integrantes, de itens possível, sem misturar. Certo? No caso do exercício aqui, ele vai dividir atletas. Ele vai dividir 60 mulheres e vai dividir 28 homens entre equipes de maior número possível. É sempre assim, tá, pessoal, o MDC. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 60 e o 28 e o procedimento é fazer a fatoração. Ou se você quiser fazer pelo algoritmo de Euclides, vai da sua escolha. Eu vou fazer por fatoração aqui. 60 dividido por 2, 30, 28 dá 14, por 2 dá 15 e 7, por 3 dá 5 e o 7 repete, por 5 dá 1 e o 7 repete, e por 7 dá 1 e 1. Terminei a minha fatoração, vou dar uma olhada nos números daquele jeito, né, que foram capazes de dividir as duas colunas. Nesse caso foi o 2, este 2 também. Este 3 não foi capaz de dividir o 7, este 5 também não foi capaz de dividir o 7, e o 7 não foi capaz de dividir o 1. Logo, 2 vezes 2 é 4. Ou seja, o MDC entre 60 e 28 é 4. A minha resposta para esse exercício, então, é que as equipes tinham aqui o maior número possível de mulheres e homens em cada equipe, são 4, certo? 4 pessoas em cada equipe. Agora, pessoal, presta atenção. Presta atenção que eu tô dando aqui para você todas as dicas para você não errar mais, hein? Então, para de preguiça, vem aqui comigo. Vamos fazer mais um exercício, que esse daqui é para você não cair numa pegadinha. O segundo exercício que a gente vai ver hoje, e eu quero que você preste atenção para você não cair em pegadinha boba, é a seguinte, ó. Joana está preparando kits de doces para distribuir entre alguns convidados. Há 36 brigadeiros e 42 cajuzinhos. Ela quer separá-los em pratos, de modo a ocupar a menor quantidade de pratos, mas que todos os pratos tenham a mesma quantidade de doces, sem misturá-los. Tá sentindo o clima aqui, né? A quantidade de doces que Joana deverá colocar em cada prato será... Vamos ver. Ah, mas professora, ela quer a menor quantidade de pratos. Então não pode ser MDC, porque MDC é o máximo divisor comum, então tem que ser a maior quantidade de alguma coisa. Presta atenção, criatura. É a menor quantidade de pratos. E a gente está trabalhando com o que aqui? A gente está trabalhando com 36 brigadeiros e 42 cajuzinhos. Então, a gente está trabalhando aqui com quantidade de doces, não de pratos, certo? Ele deu um número para você de doces, 36 brigadeiros e 42 cajuzinhos. Quando ele diz assim, menor número de pratos, quer dizer que você tem que colocar o máximo de doces em cada prato, certo? Para você utilizar o menor número de pratos. Se você coloca o máximo número de doces em cada prato, então é a maior quantidade de doce em cada prato. Deu para entender? Tá aí o máximo. É aí que tá o máximo. Ele só colocou os pratos aí, a menor quantidade de prato, para te pegar, cidadão, para você não saber o que fazer.
Então, você tem que ter essa jogada, você tem que ter esse raciocínio, que se é a menor quantidade de pratos, logo é a maior quantidade de doces. E se você quer que em cada prato tenha a mesma quantidade, sem misturar os doces, então fica na cara, óbvio, estampado na sua fuça, que isso daqui é o quê? Um MDC, muito bem, gente. Então, o que a gente faz? Vou fazer isso daqui pelo algoritmo de Euclides para dar aquela variada. Vamos lá, pessoal. Comigo, hein? 36 cabe uma vez no 42, aqui sobra 6. O resto eu coloco aqui do lado. O 6 cabe 6 vezes no 36 e o resto é 0. Acabou o algoritmo, porque o resto foi 0. O resultado é qual? O resultado é o último número que você pegou, o 6. Muito simples. Então, o MDC aqui é 6, certo? Deixa eu escrever isso aqui direito. Sem preguiça, né, gente? 36. O MDC entre 36 e 42 é 6. Então, vai ter o quê? O que isso significa? 6 doces em cada prato. Acabamos, pessoal. Acredito que você tenha entendido o MDC depois dessa aula completinha que eu fiz aqui para você. Entendeu? Deixa aqui nos comentários. Entendi, professora. Não entendeu? Deixa nos comentários a sua dúvida, cidadão. Tem que perguntar. Tá ok, gente? Então, até a próxima aula. Conte comigo. Nos vemos.